Não ter chefe, ter horários flexíveis e ser feliz fazendo o que ama. Esse é o tripé do sucesso, só que não. Perceberam que é isso que a gente costuma ouvir nos grandes eventos de empreendedorismo? Só que quando entrei nessa área de empreendedorismo, ninguém nunca me falou que empreender é se virar, né? Se virar para fazer algo artesanalmente, porque você gosta e sabe, trabalhar mais de 18, 20 horas por dia, por isso aqui, não ter tempo para nada, nem para a vida pessoal, e por aí vai. E uma das coisas, e é tão comum também, talvez, nesses grandes eventos, e é cômodo, eu acho que a palavra certa é cômodo e fácil, para quem tem um negócio, para quem coordena alguma organização, começar a falar da sua ideia, das grandes ideias, como a gente é ensinado, o que é, o que faz e os resultados alcançados. E também é muito cômodo para a gente que está ouvindo, pegar aquela ideia e aquele tripé do sucesso e achar que nossa ideia vai ser tão boa quanto porque uma pessoa está falando. E eu fiquei nessa crise, né? E para que vocês entendam melhor, escureçam melhor o que eu estou tentando dizer, vou trazer alguns casos. Estava em um evento em Salvador, um menino eu tenho 21, né? Então quase minha idade, 24 anos, começou a trazer sua ideia, startups e tudo mais, trazendo como iniciou e os resultados alcançados. E como ele iniciou? Ele pediu emprestado um investimento de R$30 mil a seu pai e conseguiu triplicar esse valor em um ano. Eu falei, nossa, né, eu que não vou conseguir fazer isso. Só que ele esqueceu que 56% dos empreendedores negros no Brasil começaram antes dos 18 anos. E trabalho infantil. E nem por isso a gente é um empreendedor de sucesso. Teve um outro que trabalhou mais de 30 anos em grandes empresas do estado da Bahia e resolveu, de repente, né, assim, a pessoa trabalha 30 anos em uma, consegue um patrimônio, aí resolve empreender. E largou tudo para empreender, né? E a dica dele foi: seja inovador, né? Criatividade. Mas seja criativo e sistematize tudo, coloque tudo no papel. Mas ele também esqueceu que mais da metade dos afroempreendedores hoje não tem nenhum tipo de instrução. 11% conseguiram chegar ao ensino fundamental e apenas 4% concluíram o ensino superior. Claro que pode ter mudado esses dados que é do Sebrae, donos de negócio no Brasil, por conta de ações afirmativas, mas não significa que está diferente hoje. E uma última, ela vira para toda essa plateia e fala: vocês não são ricas porque não querem. Aí eu parei assim, falei, estou no lugar errado, né, gente? Eu falei, nossa, é só ter um negócio chamado reserva financeira. Só colocar na poupança, tesouro, reserva financeira, encontrar o propósito, você encontra, né? Encontrei o propósito, e você consegue ser feliz fazendo o que ama. Por isso o mito de ser feliz fazendo o que ama. Eu falei, gente, eu estou totalmente no lugar errado, né? Eu falei, nossa, como uma pessoa tem coragem de olhar para uma outra, para uma plateia, na verdade, como eu estou olhando para vocês, e ignorar que 62% dos afro-brasileiros sustentam a casa. E desses, 22% são casados ou casadas e 17% têm filhos. Ou seja, não dá para abandonar. É o único sustento nosso. Sendo que a gente ganha até R$1.000, trabalhando como ambulantes, trabalhando como manicure. Gente, não pensem que eu sou mercenária, não, tá? Isso é só para mostrar o que a gente chama hoje de empreendedorismo. Nós, mulheres negras, a periferia, sempre chamou de sobrevivência. É tudo... É tudo renda complementar. E falar de dinheiro, falar sobre isso, não significa que a gente está ignorando que o racismo
é a manutenção do capitalismo. Não significa. Falar sobre isso é para mostrar que preto e dinheiro não são palavras rivais. Mulher preta e poder também não são palavras rivais. Falar sobre isso é mostrar que não queremos mais ser apenas beneficiários da política. Queremos sentar numa mesa e também decidir o rumo das coisas. E para vocês não ficarem tristes assim com esses dados, tem ideias excelentes de notórios anônimos que estão pelo mundo e que merecem ser compartilhadas. E um exemplo é uma feira que leva o nome de Preta, Feira Preta, que é mais do que exposição de produtos e serviços. É mais que um show, é mais do que isso. Estamos falando de autonomia econômica e financeira para a comunidade negra. Um outro é um desabafo que saiu do pessoal e foi para o social, e quando afirma se a coisa está preta, a coisa está boa, não é só estampa de camisa, não é só uma palestra, não é só uma simples frase que está viralizando nas redes sociais. Estamos falando de autoestima. Sem esquecer do Quilombo, primeiro aplicativo e único no mundo feito por pessoas negras para pessoas negras anunciarem seus serviços. E, por fim, a Kumasi, que é o primeiro marketplace para empreendedores negros de Salvador, inicialmente, porque estou lá, e é a maior capital negra do país, que entendeu que preto e dinheiro não são palavras rivais, e mais do que um marketplace, virou um suporte para empreendedores negros na área de marketing, gestão e negócios. Incrível, né? Pode falar. Incrível. Mas quero falar outra coisa. Não sei se vocês perceberam, aquela pessoa que nos alegra, de certa forma, quando a gente sai de casa para o trabalho para a faculdade, escola e tudo mais, que convence a gente a comprar um produto, tira um sorriso nosso, e tudo isso em menos de 1 minuto. Estou falando dos vendedores de bala e doces nos transportes públicos, que, para mim, são os maiores empreendedores. E não foi nesses eventos de empreendedorismo que eles aprenderam o que chamamos de pitch de elevador. Não é? Não foi. Com certeza, não foi. Isso só reforça o que eu falei no início, sobrevivência. E o melhor de tudo é que as mulheres incríveis que subiram nesse palco e as outras que subirão nesse palco ainda hoje, nesse tapete vermelho de Ansan, têm ideias tão incríveis, inspiradoras, quanto da Feira Preta, do Quilombo, da Bugnaip, e por aí vai. Só que se eu fosse para deixar uma dica, menina novinha, 21 anos, uma dica, nunca compare seu início com o meio de ninguém. É tudo um processo. E obrigada. Então,